Bom dia, caríssimos irmãos, bom dia, caríssimos ouvintes. Venho aqui falar-vos um pouco daquilo em que eu acredito, que é a fé católica. Eu sou católico e gostaria de partilhar com vocês algumas coisas sobre a minha fé. Vou hoje falar daquilo que é a oração do Credo. O que é a oração do Credo? Basicamente é uma oração que resume todas as verdades, ou as verdades fundamentais da fé católica. Vamos só focar numa pequena frase do Credo, que é logo o início do Credo, porque senão, estaria aqui horas a falar e não é isso que se pretende. Pretende-se ter aqui uma conversa relativamente simples e acessível para que todos possam compreender. Então, o Credo, a oração católica, começa com uma frase que é: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ou seja, isto quer dizer o quê? Quer dizer que o Deus em que nós acreditamos na Igreja Católica é um só Deus. Não são dois, não são três, é um apenas. Um só Deus. Ora, esse Deus, isto agora, vamos só falar um bocadinho disto, sem nos alongarmos muito. Esse Deus são três pessoas. Apesar de não falar aqui nesta frase, é algo que é importante dizer. Deus Pai, Deus Filho, que é Jesus Cristo, já todos vocês devem ter ouvido, e Deus Espírito Santo. São três pessoas. E os três formam aquilo que se chama a Santíssima Trindade. Mas como é que é possível? Três pessoas, um só Deus? Isso é um mistério incompreensível. Portanto, é algo que está para além da nossa compreensão, perceber como é que três pessoas podem formar um só. Mas de facto é assim. E é possível explicar logicamente e racionalmente, se quiserem, com argumentos lógicos, é isso que eu quero dizer, que essas três pessoas são Deus. Mas isso está fora agora aqui deste vídeo, porque isso seria muito moroso. Então, vou apenas dizer-vos aqui uma frase acerca dessa questão da Santíssima Trindade. Porque é que as três pessoas formam um só Deus? Podemos apoiar-nos aqui na Sagrada Escritura, que tenho aqui, Bíblia Sagrada, edição católica, naturalmente, não é? Porque eu sou católico. Então, se vocês forem ao Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 30, vocês veem aqui Jesus, há aqui um diálogo que Jesus está a ter, ou uma conversa que está a ter com outras pessoas, e Jesus diz a dado momento: eu e o Pai somos um. E depois há também outra frase aqui mais à frente, ou outros versículos, no capítulo 14 do mesmo Evangelho, portanto, Evangelho de São João, capítulo 14, versículos 5 até ao versículo 10. Então eu vou-vos ler. Disse-lhe Tomé, que era um dos apóstolos: Senhor, nós não sabemos por onde vais, como podemos nós saber o caminho? Jesus respondeu-lhe: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir até ao Pai senão por mim. Se ficastes a conhecer-me, conhecereis também o meu Pai. E já o conheceis, pois estáis a vê-lo. Disse-lhe Filipe, que era outro dos apóstolos: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus disse-lhe: Há tanto tempo que estou convosco e não me ficaste a conhecer, Filipe? Quem me vê, vê o Pai. Como é que dizes então: mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Ora, isto é só para justificar porque é que estas três pessoas formam um só Deus. Temos aqui alguma base a nível bíblico que justifica isso. É claro, há mais justificações, mas nós não vamos falar delas. Voltando àquela primeira frase: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Aquela primeira parte do credo é a primeira verdade da nossa fé católica. Portanto, esse Deus, portanto, esta frase fala daquela primeira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Pai, Deus Pai. Portanto, o Pai de Jesus Cristo. Este Pai, portanto, é o Deus Criador. Portanto, Deus criou todas as coisas. O céu, a terra, e, portanto, tudo o que existe.
Convido-vos depois também a vocês lerem o primeiro capítulo do livro do Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. O primeiro capítulo fala da criação do mundo em 7 dias. Muitos criticam, mas criação em 7 dias? Eu não acredito nisso. Não acredito em nada disso. Pois, muitos criticam, mas de facto não estão a ler bem o livro do Gênesis. Porquê? Porque esse livro não pode ser lido de forma factual, não é um texto científico. É uma narrativa poética e metafórica para explicar a criação do mundo. Não quer dizer que seja mentira, não é isso que está em causa. É uma forma diferente de dizer as coisas. Da mesma forma que se eu falar e utilizar metáforas, isso não quer dizer que eu esteja a mentir. Não é verdade? Portanto, é o mesmo que acontece ali no livro do Gênesis. É uma narrativa poética. E o número 7, o facto de ser uma criação em 7 dias, tem também um significado simbólico. É que se nós pensarmos no número 7 como símbolo da totalidade, portanto, o número 7 tem significado a nível bíblico. Isto é para dizer também que, porque é 7 dias, que é para dizer que a obra está concluída. Lá está. O número 7 é o número da totalidade. Ou que simboliza a totalidade. Tem um significado místico. É claro que o 7 também tem outros atributos, assim quiserem dizer. Quem gosta de matemática poderá investigar isso mesmo. Portanto, o 7 é um número primo, por exemplo. Mas pronto, nós não vamos falar disso agora. Continuando então, portanto, Deus criou todas as coisas. E agora reparem outra coisa, de todas as coisas visíveis, mas também as invisíveis. Ou seja, Deus não criou só aquilo que nós vemos, a terra, o céu, os animais, as plantas, os seres humanos, mas também o universo, as estrelas, os planetas, mas também criou as coisas invisíveis. Ou seja, isto remete-nos para uma outra realidade. Portanto, nem tudo aquilo que existe nós vemos. Existe todo um mundo espiritual que nós não vemos. Por exemplo, os seres espirituais, os espíritos, que nós chamamos anjos, que todos nós temos um anjo da guarda, que é nada mais nada menos do que alguém, um espírito que Deus designou para cuidar de nós, para nos ajudar e nas lutas do dia-a-dia, nos combates. É que depois também há outros espíritos que não são bons, que são os demónios. O que é que são os demónios? São basicamente espíritos que eram anjos, mas que já não são. Porquê? Porque pecaram um dia. E então eles deixaram a sua condição boa, tornaram-se maus. E portanto, desde esse momento, tornaram-se os demónios. Portanto, podemos dizer que os espíritos, os seres espirituais, são aquilo que nós chamamos os anjos. Mas o anjo, assim, o significado da palavra de anjo é mensageiro. Portanto, podemos dizer que anjo é o nome da profissão desses espíritos. Não é aquilo que eles são seres espirituais, são um espírito puro. Nós não. Nós somos seres encarnados, quer dizer que nós temos um corpo e temos uma alma. É uma diferença. Portanto, esses espíritos, os tais demónios, são espíritos, eram anjos bons, mas não sei quando, não é? Aconteceu no outro mundo, houve um momento em que eles se rebelaram contra Deus. E não foi só um, foram muitos, e tornaram-se os demónios. E hoje estão no inferno e também andam pelo mundo a tentar os seres humanos. É isso que nós acreditamos na fé católica. Mas continuando então, portanto, Deus criou não só aquilo que é visível, mas aquilo que é invisível. E a parte invisível, portanto, há todo um mundo que nós não vemos, há toda uma série de realidades que nós não vemos com estes olhos, mas que conhecemos e aprendemos a conhecer quando nós cultivamos a nossa fé. Pronto, e acho que não tenho muito mais a acrescentar, apenas queria vos alertar para isso. É claro que nesta sociedade hoje em dia, que é uma sociedade altamente materialista, em que as pessoas são convidadas apenas a olhar para o exterior, ignorando completamente a interioridade, ignorando completamente a existência destas realidades invisíveis. Portanto, eu acho que é importante salientar isto. E também desfazer aqui um outro equívoco, que é um outro engano, que é simplesmente dizer-se que todo o conhecimento é científico. É como se hoje em dia na sociedade pensa-se que o conhecimento tem que ser só o conhecimento científico, mas isso não é verdade. Porque o que é o conhecimento científico? É o conhecimento que se baseia no método científico. Ora, o método científico tem 4 fases. Vejam lá se vocês sabem quais é que são. Pronto, tem algum tempo para pensar. Mas eu vou dizer então. Ora, são 4 fases. A primeira fase é a observação. Segunda fase, formação de hipóteses. Terceira fase, experimentação. Quarta fase, conclusão. Agora vocês vejam. Primeira fase, observação.
Segunda fase, formulação de hipóteses. Terceira, experimentação. Como é que vocês podem observar essas realidades espirituais se nós não as vemos? Quer isto dizer que aquilo que está... Há conhecimento que está fora do âmbito científico. Porque nem tudo pode ser observado. Muito menos pode ser experimentado. Portanto, há coisas que o método científico não pode abarcar. Portanto, nem todo o conhecimento é científico. Há outro conhecimento que é tão ou mais importante do que o conhecimento científico. E esse é o conhecimento que vem da fé. Pronto, então é isto que eu vos queria dizer. Portanto, explicar-vos aqui um pouco da primeira parte da oração do credo. Espero que vocês tenham gostado deste momento. Caso tenham alguma pergunta, por favor, sintam-se à vontade para perguntar, que eu tentarei esclarecer naquilo que for possível. Muito obrigado pela vossa atenção, foi um prazer.